Bom, agora chegou o momento da gente brincar um pouquinho aqui com o código para fixar as principais tags em mente, para que a gente possa também concluir aqui essa primeira etapa de contato com o HTML. Lembrando que o HTML é basicamente um universo e só com essas informações você ainda não é capaz de criar um site profissional. Mas fica tranquilo, com essas primeiras etapas você já vai ter a possibilidade de você começar a criar os seus primeiros códigos, que é o que vem em sequência desse conteúdo aqui que você está assistindo, tá? Então fica tranquilo, não precisa ficar preocupado, falando assim, não, meu Deus, eu tenho que criar aquele site super complexo. Calma, que tem conteúdo mais para frente que pode tratar disso, e então fica tranquilo. Vamos primeiro dar o primeiro passo aqui, senão a gente vai ficar enrolado depois quando chegar no avançado, tá? Então vamos analisar, eu tenho um típico currículo aqui, claro que eu coloquei um currículo mais simples possível, você pode utilizar o seu próprio currículo, e o intuito desse exercício é reproduzir isso daqui que a gente tem aqui no Word, beleza? No HTML, para que você possa eventualmente colocar na internet, para que você possa aí fixar os conhecimentos. Então currículo todo mundo tem, você pega o seu currículo aí, beleza? Se você não tiver um currículo em mãos agora, sei lá, não tá fácil, você utiliza o meu, troca os seus dados aqui e prossegue aí com o exercício, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, ok? Lembra que eu disse para você que o HTML ele tem tags estruturais. Quais são essas tags estruturais, ok? As tags estruturais, ela cria uma estrutura dentro do HTML para suportar as outras tags que vêm na sequência, que são as tags úteis, tá? A primeira tag que você precisa colocar aqui no seu HTML é a tag HTML. Essa é a tag, podemos dizer assim, mãe de todas, tá? Na sequência, você vai colocar aqui, ó, a tag head, tá? A tag head, ela vai determinar para você o cabeçalho do seu arquivo HTML, mas veja que ela ainda não é utilizada para conteúdo. Aqui, basicamente, você vai colocar o title, tá? Ou a tag title, ela mostra o título que vai ficar na barrinha do navegador. Esse título aqui tá localhost, mas você vai ver que vai mudar, tá? Daí a gente vai colocar meu curriculum, ok? Só com isso daqui, ele já tem o HTML, a parte de cabeçalho que é head e o título. E aonde que vai a informação que fica aqui na parte útil do nosso documento, que aqui é essa parte branca, ela vai dentro do body, ok? Então o body ele vai representar aqui para você a informação útil, ok? E para que a gente possa iniciar aqui com o nosso currículo, vamos já começar a ficar com olho de programador. Como assim, olho de programador? Vamos começar a imaginar que o que eu tenho aqui, quais as tags poderiam ser utilizadas? Bom, de primeira, aqui o nome, você pode ver que ela já tem um destaque. Então, portanto, a gente pode observar que temos negrito e ela é um tamanho maior. E também pela hierarquia da informação. Eu quero colocar isso aqui como se fosse a primeira informação, a primeira coisa que alguém vai ler quando lê de cima para baixo, ok? Por isso, eu entendo que a tag H1 seja a tag que vá corresponder com essa informação. Daí eu vou colocar aqui, ó, Felipe Fontoura. Com isso eu vou salvar e a gente vai testar aqui, ok? Então veja que, vou aumentar só um pouquinho, ok? Vou aumentar aqui em 200%, no seu não vai ficar desse jeito, mas só para você enxergar o vídeo. Então veja que aqui já ficou o meu currículo é a tag title, dentro de head, ok? E aqui ficou o H1, beleza? Então eu já tenho essa informação. Agora na sequência eu preciso escrever isso daqui, ó, brasileiro casado 40 anos. E veja que a próxima tag, ela já é bem diferente da anterior. Ela já é um texto comum, ok? Se é um texto comum, a gente pode entender que é um parágrafo. Então eu venho aqui, ó, P de parágrafo, brasileiro casado 40 anos, ok? Vou vir aqui e ele já está aqui, ó, brasileiro casado 40 anos. Vou dar um reset no zoom, você vai ver que o seu vai ficar muito próximo disso daqui, tá? Lembrando que eu estou dando um zoom na página só para você, só para sua leitura ser um pouco mais confortável. Aqui na sequência, eu também tenho um outro parágrafo. E eu tenho aqui, ó, e-mail, felipe@devsamurai.com.br, ok? E se eu for verificar, ele deixou desse jeito. Mas se a gente olhar com mais detalhe, a gente vai ver que isso aqui, eles virou, ok? Um link clicável que abre um e-mail.
né? Um link clicável que abre um e-mail. Como assim abre um e-mail? E agora, meu Deus? Fica tranquilo. Lembre-se que a tag que representa hiperlinks ou links clicáveis é a tag A, ok? Que, por sua vez, tem um atributo href. Então, a gente coloca aqui, ó, felipe@devsamurai.com.br e aqui a gente vai colocar o destino. E-mail também pode ser colocado no href, só que a gente tem que colocar antes, especificamente para e-mails, ok? Mail to. Ok? Então você coloca mail to, felipe@devsamurai.com.br. Se fosse somente para o site, por exemplo, eu ia deixar só assim, ó. Ia deixar só assim e a gente coloca http, //. Beleza? Então aqui o mail to diz para o HTML que isso daqui é um e-mail, portanto ele deve abrir aí o seu enviador de e-mail, leitor de e-mail, ok? Se a gente vier aqui, você vai perceber que ele deixou aqui essa informação relevante. Então, ele está perguntando até aqui para mim, quando eu clico, se eu quero abrir o Outlook. E eu digo que quero. Quero abrir o Outlook, que é o meu enviador de e-mails, leitor de e-mails aqui instalado no computador. E ele já colocou aqui, ó, to felipe@devsamurai.com.br, beleza? Então perceba que essa informação aqui é um tipo de informação estrutural. Você não está vendo escrito mail to, mas ele está orientando o seu navegador a criar aqui um hiperlink e abrir o seu leitor de e-mail ou o sistema que vai enviar e-mail aí para você. Bacana? Então, dessa forma, você deixa o seu documento inteligente, dando essas dicas para o seu navegador. Agora, na sequência, a gente vai colocar aqui o celular, ok? Vou só copiar aqui. Se for o WhatsApp, você também pode colocar aqui o WhatsApp e tudo mais. Legal? E aqui, vamos lá, continuar. Nesse caso, a gente percebe que, bom, ele tem um destaque do parágrafo, só que é um destaque menor. Então, ele poderia ser chamado de subtópico, ok? Então, ele tem até aqui uma estrutura, né? Aqui ele está como título, aqui está como título 2. Considerando que eu utilizei o H1, aqui eu posso utilizar o H2. E eu vou colocar aqui, ó, objetivo. Fechou? E aqui, de novo, eu vou colocar o meu parágrafo, atuar como programador júnior, ou sei lá o que você gostaria de atuar. Fechou? Então eu venho aqui e ele colocou atuar como programador júnior. Ainda na sequência, deixa eu só fechar essa janela, ainda na sequência aqui a gente vai ter formação, beleza? A formação, ela é também um subtópico dentro do meu documento, então vou colocar H2 formação. E aqui, olha só que interessante, a gente tem um bullet point ou então tópico, né? Tópicos são quando ele cria essas bolinhas aqui pra gente para dizer que existe um tópico. Na sessão anterior, eu disse para você que os tópicos ou listas, eles são formados pela tag UL ou a tag OL, beleza? Eu vou mostrar para você qual é a diferença logo na sequência. Vamos primeiro começar com o L, tá? O L é quando são estruturas de tópico não numeradas, ok? Você vai entender aqui comigo. Dentro do UL, você vai colocar aqui o LI. O LI é cada tópico dentro da sua lista. Você pode ter quantos LIs você quiser. E cada LI desse vai ser uma bolinha dentro do UL, tá? Aqui a gente colocou Dev Samurai, formação do básico ao avançado. Coloquei qualquer coisa aqui, não necessariamente precisa ser isso, você pode colocar, sei lá, escola ou algum outro curso que você fez, tá? Aqui ainda você vai perceber que ele ficou a bolinha Dev Samurai, formação do básico ao avançado. Beleza, Felipe. E aquela outra tag que você me disse, que tem a OL. A OL, a única diferença é que ela transforma o nosso bullet point, o nosso pontinho em número. É essa a diferença, tá? Inclusive, eu posso colocar aqui outra formação, que ele vai automaticamente mostrar aqui para mim o número 2. O HTML segue isso, o navegador em si segue isso, né? E se eu voltar para o L, essa será somente
uma bolinha, beleza? Então esse aqui é o seu primeiro contato com HTML. Se você chegou aqui, parabéns, cara, de verdade. Você já viu que facilmente você criou o seu pequeno currículo, criou esse arquivo e você pode agora, inclusive, tranquilamente publicar esse arquivo da internet, que ele vai estar visível aí para o Google ou qualquer outro lugar. Mas calma, você não precisa fazer isso ainda. Só estamos falando isso para te animar a seguir agora para os próximos tópicos. Beleza? Até mais.